Fala, gente! Hoje eu vou estar falando um pouco sobre iterators, iteradores em C++. Muitas estruturas de C++ têm iteradores, como vector, set, map, um ordered set, um ordered map. Várias estruturas têm esses iteradores. Algumas estruturas que a gente nem usa. E eu vou falar um pouco delas. Começando, iterators são como se fossem ponteiros. Se você tem um pouco de conhecimento de ponteiro, você vai saber o que eu estou falando. Que ele aponta para um espaço na memória onde está alguma coisa. Exemplo, eu tenho aqui um vetor e eu tenho esse número 3. Ele está em um espaço da memória e eu tenho o iterator apontando para ele. O iterator não é o 3, o iterator é um iterator que aponta para o 3. E eu posso diferenciar esse iterator para ele me mostrar o que tem naquele espaço da memória. Vou mostrar certinho como é que funciona. E basicamente eu tenho dois iteradores que são muito importantes, que são o begin, que ele indica o início de uma estrutura, e eu tenho o iterators pro end, caso end, que ele indica o final da estrutura. Diferente do que muita gente pensa, o end não é o último elemento da estrutura. Ele só indica o final da estrutura. Ele é um depois do último. Eu também tenho três tipos de iterator. Na verdade são mais, mas eu vou falar só de três tipos de iterator, que são os iterators de acesso aleatório, os iterators bidirecionais e os iterators direcionais, ou então forward iterators. Isso aqui também que só vai pra frente. Enfim, eu separei aqui três estruturas, que são três estruturas, uma de acesso aleatório, outra bidirecional e outra direcional. O vector, ele é uma estrutura linear na memória. Ele armazena os elementos linearmente. Ou seja, ele é uma estrutura de acesso aleatório. Dá para eu simplesmente ir lá e direto acessar o número 3, por exemplo, o valor 3 da estrutura. O set, ele é uma estrutura bidirecional. Eu posso ir para frente e para trás. Eu não posso ir exatamente no meio da estrutura. Por exemplo, eu posso acessar o primeiro elemento, acessando o begin aqui, e ir para frente, depois ir para o próximo elemento, depois para o próximo. Mas eu não posso ir lá para o meio da estrutura de uma vez. Não facilmente. Eu tenho os iteradores direcionais. Por exemplo, o ordered set. Eu acesso o begin, eu vou para frente, mas eu não consigo olhar o que ficou para trás. Só vou para frente. Enfim, eu vou printar essas três estruturas aqui para mostrar como elas se comportam. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei os valores no vector ordenados. Esses são os valores ordenados. No set eu coloquei desordenados, porém o set ele armazena as estruturas ordenadamente. E no ordered set eu também botei ordenado e ele bagunçou tudo. O jeito que as estruturas armazenam seus valores não importa. Não importa se ele está ordenado, se ele está desordenado. O que importa é que o iterator ele tem uma ordem. Por exemplo, no ordered set o primeiro begin é o set. Por quê? Não sei. Esse ordered set ele é baseado num hash. Então, de acordo com a hash dele lá, ele meio que falou que o set ia ser o primeiro. O set ele é uma árvore red black. Ele não é uma estrutura linear na memória. E ele armazena as estruturas todas bagunçadas. Porém, dá para você achar uma ordem na árvore tranquilamente. E o VS ele é um vector, ele é uma estrutura ordenada na memória. Agora eu vou passar algumas operações que dá para fazer com o iterator. A primeira é a básica. Vamos começar falando que isso aqui é o vs.begin e vamos dar um mais nesse t. Essa é a primeira operação, mais. Ele simplesmente vai para frente e você consegue ir para frente em todos esses tipos de iterator. Acesso aleatório, bidirecional e direcional. Vamos lá. Primeiro vamos printar o vs.it aqui. Se eu printar esse it aqui, ele vai dar erro. Porque o it, como eu disse, ele é um iterator, ele não é um valor. O begin aqui, ele está falando que esse espaço da memória é o begin dessa estrutura. Só que ele não sabe o que tem lá dentro. Para eu descobrir o que tem lá dentro, eu tenho que diferenciar esse iterador. Igual se diferencia um ponteiro. Então, se eu printar o begin do vs, ele vai me dar o 1. Se eu printar o begin do ST, também facilmente dá para ver que é 1. E se eu printar o begin do OST, que é o ordered set, ele vai me dar um 7, que é o primeiro elemento do ordered set. E nessas três estruturas tem como eu dar mais. Mais eu só vou para frente.
Holy. Com mais eu só vou pra frente. Do 7 eu vou pro 5, do 1 eu vou pro 2 e do 2 eu vou pro 3, assim por diante. Beleza. Outro tipo de operação que dá pra fazer é o menos menos. Como eu disse, iteradores bidirecionais vão pra frente e pra trás. No caso 7 pode ir pra frente e pra trás. Iteradores de acesso aleatório fazem tudo que os outros fazem. Então ele pode ir pra frente e pra trás também. Iteradores direcionais não podem ir pra trás. Como eles são chamados de for de iterators, ele não vai para trás. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no end, no st.end, que no caso é o número depois do 1. O número não, a posição da memória depois do 1. E eu quero ir para trás para poder acessar o último elemento, que é o 1. Se eu der o menos menos, como essa estrutura ela usa um for de iterator, o operador menos menos não está implementado. Não posso ir para trás nesse tipo de iterador. Agora, já no ST, se eu tiver no end e der um menos menos, consigo ir para trás e acessar o último elemento do ST, que é o 7. No vector, eu também consigo acessar o último elemento do vector, que é o 7 também, que no caso é o 7. E essa é a segunda operação. Beleza. Próxima operação que dá para fazer com o iterator. Lembrando, esqueci de falar, essas duas operações também dá pra fazer com isso aqui, ó. It igual a next t é a mesma coisa que mais, it igual a prev it, que é a mesma coisa que o menos menos. É a mesma coisa, exatamente. Outro tipo de operação são operações aritméticas. Por exemplo, eu tô no begin do VS. O meu begin, ele é o número 1. Então eu quero, sei lá, somar 3 na posição desse negócio. Então eu vou do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 5. Então eu posso fazer esse mais 3 aqui nesse iterator. Igual você faz com o ponteiro. No caso do 3 ele vai pro 5. Se eu tentar fazer isso numa estrutura bidirecional, isso aqui vai dar errado. Porque a bidirecional ela só olha pro próximo e pro anterior. Ele não consegue identificar esse mais 3. Então, se eu fizer no 7, por exemplo, esse mais 3, ele vai falar, uai, o que é esse mais 3? Eu não enxergo mais 3, eu enxergo para frente e para trás. Então, ele não vai saber o que é. E essa é uma grande diferença entre iterator e ponteiro, porque o ponteiro você tem como fazer isso com tudo, com o iterator não. O iterator ele vai depender da estrutura. E se eu tentar no ST, nem adianta tentar, porque se não funciona no iterator bidirecional, não vai funcionar no iterator direcional. É a mesma coisa. Não consegue fazer esse tipo de operação. Eu também consigo fazer a operação de menos. Então no vs.end eu posso fazer menos 2, por exemplo. Exemplo, eu estou aqui no... Eu estou aqui no vector na posição depois do 7, dou menos 2. Menos 1 ele vai para o 7, menos 2 ele vai para o 5. Menos 3 ele vai para o 5, menos 4 ele vai para o 3. Vou fazer o menos 4 aqui para mostrar. Posso fazer a operação de menos com iterator. Tranquilo. E para finalizar, vou mostrar uma operação muito útil que muita gente usa com iterator, que é o seguinte. Eu estou num vetor ordenado. Eu quero descobrir qual é o índice do elemento que eu fizer numa busca binária. Exemplo. Eu vou fazer uma busca binária usando lower bound. Se você não conhece essa função, ela é uma função faz uma busca binária em uma estrutura bidirecional ou de acesso aleatório, ordenada, e ele vai me dar o primeiro elemento maior ou igual ao elemento que eu colocar no lower bound. Se ela pode fazer no acesso aleatório bidirecional, ela pode fazer tanto com VS, tanto com set. No ordenador de set não tem como fazer. Enfim, o que eu tenho que passar para o lower bound? Eu tenho que passar o begin da estrutura, da onde eu quero começar a busca, o iterator para o final. E por último, o número. Vamos supor que eu quero dar lower bound no 4 aqui, ó, na estrutura. Se eu der lower bound no 4, ele vai passar para mim o primeiro número maior ou igual a 4. No caso, como não tem 4, o primeiro número maior ou igual a 4 é o 5. Então, se eu der um vs.begin, vs.end e um 5, ele vai me retornar o iterator do 5. Então, vamos lá.
Ele me retornou o iterator do 5. Mas eu não quero o iterator do 5, eu quero descobrir qual o índice do 5. No caso, o índice dele é o 0, 1, 2, 3. O índice desse 5 aqui é 3. Como é que eu descubro esse int aqui? Como é que eu descubro? Primeiro, dá pra fazer uma operação muito simples, que é uma operação aritmética do iterator dele, menos o iterator do begin. Isso sempre vai me retornar o índice. Porque se for o begin, vai ser 0. Se for esse aqui, vai ser 1. Se for esse aqui, vai ser 2, e assim por diante. Então, se eu fizer it menos vs.begin e der um cout no i, vai me retornar 3, que é o índice... Opa! Ah, tá. Ele não conseguiu converter, mas ele, na real ele conseguiu converter. Ele deu só um warning esse número aqui é um long int, não um int. Mas, ok. Só um warning. E ele me retornou 3, que é esse iterator aqui. E se você pergunta, mas e se eu tiver uma estrutura diferente, uma estrutura direcional ou bidirecional, como é que eu sei que elemento é esse? Qual o índice desse elemento? Qual a ordem desse elemento? Por exemplo, eu tô no 7, eu tô com o iterator do 3 e eu quero descobrir qual elemento que ele é na ordem. Por exemplo, terceiro elemento, segundo elemento. Tem outra função que dá pra você usar, só que ela é uma função linear. Por exemplo, esse tipo de operação aqui, t-vs.begin, eu não consigo fazer no 7. No 7 eu consigo fazer a busca binária, o lower bound, mas eu não consigo fazer essa operação aritmética aqui. Aí, ó, ele não vai conseguir fazer it menos st.begin. Então tem uma parada que eu consigo fazer, que é a função distance. Ela vai funcionar para operador direcional e bidirecional. Eu passo um iterador para ela, no caso st.begin, e o segundo iterador para ela, que é o it, e ele vai me retornar a distância. Tipo assim, ele vai literalmente desse iterador até chegar nesse, e vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele chegar, ele vai me retornar quantos iteradores ele foi. No caso, essa função é linear, ela não é indicada para usar. Se você puder usar o menos é o 1, é tranquilo. E ele me retornou 3, porque o 5 é o terceiro elemento no 7. A distância dele para esse é 3. Então, 1, 2, 3. Então, isso foi um pouco sobre iteradores. Essas são algumas funções básicas e com isso você consegue fazer muita coisa usando iteradores.